Pode aqui estipular um novo quadro. Elogios a Filipe Luís. Porque toda semana, pelo jeito, a gente vai ter que falar dele, Capita. Chama muita atenção a intensidade, o posicionamento, o Filipe, a fome, o Filipe Luís na beira do campo cobrando algumas correções que todo jogo merecem ser pontuadas. Então, mas aí que tem que ser um cara de fibra. Por isso que ele está se tornando hoje um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Você cumprimentar o cara pelo nome, dar atenção no jogo de não relacionados, no treino de não relacionados, o treinador tá lá, não é o auxiliar que tá dando o treino. Então esse é o treinador inteligente que valoriza todo o grupo que tem na mão e o Filipe é esse cara. Meus amigos, o Filipe Luís, o que ele está fazendo no Flamengo está chamando a atenção não só da imprensa brasileira, mas de toda a imprensa internacional. Realmente ele está mexendo, olha, com os bastidores da bola. Muitos elogios e realmente está sendo tratado como o grande treinador da nova geração do futebol brasileiro. O Flamengo tem que correr e renovar logo o contrato dele. Vamos acompanhar o que foi falado, sobre o Flamengo do técnico Filipe Luís e, logicamente, projetando, o futuro desse time do Flamengo, pensando, logicamente, também em campeonato brasileiro. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo como forma de crédito. E vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o Flamengo do Filipe Luís. Pode aqui estipular um novo quadro. Elogios a Filipe Luís. Porque toda semana, pelo jeito, a gente vai ter que falar dele, Capita. É isso, Plé, porque o Flamengo vem apresentando um futebol que está nos encantando, Está nos encantando e acho que muito desse futebol se passa pela qualidade técnica dos jogadores, Que isso é inegável, os jogadores são muito bons, e do trabalho do Filipe, E, enfim, de fazer esses caras... Eu sempre falo, a gente sempre conversa sobre isso, Plé? O bom treinador é aquele que coloca os jogadores em posições em que você consegue extrair o máximo deles, que eles possam te entregar o máximo que eles podem em campo. E parece que o Filipe Luís encontrou o melhor posicionamento para a maioria deles, Logicamente que você tem um desfalque, você tem um problema e tem que improvisar em alguma posição, isso faz parte do futebol, mas na maioria das vezes esses jogadores conseguem entregar na maioria dos jogos o que o torcedor do Flamengo espera. Então, assim, uma vitória gigantesca do Flamengo. Lógico que o adversário também tem a questão, Porque o Flamengo, com relação a elenco, é muito mais forte. Mas se você pega o Maricá, só dá pra ganhar no Maricá, É isso. Não dá pra pegar o Maricá e ganhar do Real Madrid, É exatamente isso. O Flamengo tem que ganhar do adversário que está em campo. E foi o que aconteceu nesse jogo. O Flamengo atropelou o Maricá, belíssimos gols, um time que, além da questão técnica, chama muita atenção a intensidade, o posicionamento, o Filipe, a fome, o Filipe Luís na beira do campo cobrando algumas correções que todo jogo merecem ser pontuadas. Então é isso, Plea. Mais um grande jogo do Flamengo, tecnicamente, e o Filipe Luís é um cara que está enchendo os nossos olhos. Polêmico. Não, eu concordo 100% com o que o Fábio falou, mas treinador tem que ser parceiro, porque se não for, o jogador vai derrubar. Isso aí não adianta, entendeu? O Filipe Luís foi um cara que jogou com a maioria desses atletas que estão ali, e ele fala, que dificilmente, dentro, da cabeça dele, do conceito dele, tirar aquele jogador que é parceiro, chega no momento que ele tem que pensar, porque o cara jogou com ele fica naquela... Com os caras, ele diz na coletiva. Então... Já avisei que se não tiver rendendo, eu vou tirar, mesmo que custe a nossa amizade. Mas aí que tem que ser um cara de fibra. Por isso que ele está se tornando hoje um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. O treinador tem que ser honesto, não parceiro. Honesto. Saber que o cara tá merecendo jogar, coloca para jogar. Para mim é isso, porque no Sevilha eu não tive treinador parceiro, não. Mas ele foi honesto comigo. Mas eu tive treinador parceiro, hein? Tive um cara que foi o Paulo Tuori. Esse foi parceiro pra caramba. Esse aí eu também Fabinho não me deixa mentir. Esse era muito parceiro. Esse eu peguei um pouco. Esse era gentleman, parceiro, sabia de futebol. Esse era e todo mundo gostava dele. Olha o que deu. Tive a felicidade. Agora, quando você não... Porque eu falo assim, a gente jogou, a gente sabe. Porque quando você tá feliz, você tá jogando, você tá feliz. Você é parceiro, ninguém mexe. Beleza, meu treinador é meu parceiro. Agora, quando você não joga... Como tem muitos que não jogam, o que vai acontecer? O treinador é um traíra do caramba. Mas se você mantém, se você mantém os jogadores motivados,
Se você tem um sistema de jogo que favorece os caras, é lógico que um jogo ou outro, o jogador vai ter uma baixa de rendimento, mas a tendência é que os caras estejam sempre em alto nível. E você pensar nesses jogadores do Flamengo, os jogadores principais, jogando em alto nível, é difícil você mexer, né? Até porque é o Flamengo, né? E o Flamengo precisa ter jogadores em alto nível. E a primeira entrevista do Felipe, quando ele assumiu como treinador do Flamengo, ele já disse, né? Que já não iria jogar os amigos, essa questão. Isso já ficou claro para ninguém questionar num momento como esse, se estiver jogando um amigo Mas ele ou continua outro. sofrendo, né? Ah, mas vai sofrer, é Ele natural. sempre bate nessa tecla. E falou, ele não joga, né, com o Luiz Araújo. Se jogou um pouquinho só. E ele, falando do Luiz Araújo, autor do 4º gol na goleada de 5-0 sobre o Maricá, que deu ao Flamengo o título da Taça Guanabara, confessou que muitas vezes se pune ou vai contra os próprios pensamentos e decisões dele por não colocar o Luiz como titular. Quer dizer, é uma coisa que deixa o Felipe Luiz agoniado. Eu acredito que deixa ele agoniado, mas essa declaração, obviamente, é para valorizar todo o elenco. O treinador inteligente, ele valoriza mais o reserva quando é utilizado do que o próprio titular. Foi o que o Fábio falou, para deixar todo mundo motivado, para todo mundo se sentir útil, né? Esse é o grande desafio dos grandes treinadores, que o Paulo Autuori fazia. Não dar atenção para os 11, 12, 13 que costumam jogar com mais frequência. Mas é você falar lá pro 19º, 18º lá que trabalha, às vezes ficar fora de um coletivo, você cumprimentar o cara pelo nome, dar atenção no jogo no treino de não relacionados, o treinador tá lá, não é o auxiliar que tá dando o treino. Então esse é o treinador inteligente que valoriza todo o grupo que tem na mão e o Felipe é esse cara. Fora que muito tempo de Europa, né, jogando com grandes treinadores e você chega no futebol brasileiro onde, claro, óbvio, tem muito mais espaço e com as ideias que ele tem, você conseguir montar um time de pegada, né, num campeonato carioca que, né, a gente sabe que não é um campeonato tão exigente, como é o Campeonato Paulista, como é os estaduais, tem mais espaço para você jogar. O Felipe Luiz deita e rola com o esquema. É um híbrido Simeone e JJ, capita? A gente já escutou muita coisa, né, Plea, com relação ao sistema. Assim, eu não vou comparar, eu colocar, né, a ideia do Jorge Jesus ali, ou é a ideia do Simeone. Os 2 primeiros gols originados... É um estilo de jogo. Escanteio. É um estilo de jogo Escanteio que sempre foi a jogada mais forte, ou sim. uma das jogadas mais fortes do Atlético de Madrid. O resto que a gente viu se assemelhou muito, claro, abstraindo o fato, ou não abstraindo o fato de ser Campeonato Carioca, como disse o Amoroso, de exigências diferentes, exigências menores, mas lembra muito o time de 2019 ou não? E automaticamente você tá, assim, se você é muito superior ao adversário, Plea, o estadual se tornou um pouco isso também, é uma forma de você, não é desrespeitar, mas de você treinar, né? Você colocar em prática tudo aquilo que está no dia a dia dentro de um jogo, né? Em um enfrentamento com caras que você não está acostumado no dia a dia de trabalho. Então é isso, assim, eu acho que o Felipe está usando muito bem essa questão também, porque é lógico que o Flamengo vai enfrentar campeonatos bem mais difíceis, adversários mais difíceis, mas quando tiver esse enfrentamento, o Flamengo já vai estar bem ajustado com relação a posicionamentos, intensidade de jogo. Então é isso, é um time que, não vou comparar com outros treinadores, mas é um time que tem uma marcação sob pressão quando necessário, é um time que abaixa a linha muito rápido e recompõe, né? É o melhor Flamengo de 19 para cá? Então é um movimento pequeno ainda, assim, né, pra gente analisar dessa forma. Mas, assim, olhando para os jogos do Flamengo, não só pelos resultados, mas a maneira como o Flamengo tem jogado, eu falo muito assim, Plea, eu já falei isso algumas vezes, assim, o Flamengo, ele é muito essa questão campo-arquibancada. Então, eu vou usar essa questão. Hoje, o torcedor do Flamengo que vai no Maracanã, ele olha para esse time e vê tipo, a essência, o DNA do Flamengo em campo. Acho que isso é uma bacana e eu acho que o torcedor do Flamengo, o flamenguista, ele está muito feliz com o que está assistindo. E ele dá a entrevista, ele fala disso, né? Essa questão que o Fábio fala bastante, bate bastante nessa tecla, que ele conversou bastante com o auxiliar dele para quando assumiu o Flamengo, que no Flamengo não basta só vencer, né? Você tem que vencer e convencer na maioria das vezes. E no Atlético de Madrid, onde ele fez a maior parte da carreira dele, só o vencer bastava, né? Tava ótimo. Então é mais uma atitude inteligente dele de saber onde você está. De repente essa é a característica do Felipe como treinador, claro, mas de repente num outro clube, ele entendendo o formato daquele outro clube, isso possa mudar. Isso é mais um mérito dele, né? Lá na Espanha, pelo Atlético de Madrid, né, ter 2 concorrentes difíceis, né? Barcelona e Real Madrid.
Com certeza a obrigação dele seria vencer, vamos ganhar, vamos eu acho que pontuar. é pela característica mesmo do como Simeone. cultura do clube. Mas aqui dentro do futebol brasileiro é mais fácil. Ele sabe que ele tem um time bom na mão dele. Então, além dele ter um time bom, além dele convencer, né, a torcida e mostrar o futebol que ele tem pelas características dele, isso aí facilita bastante, né, o trabalho dele. O Luiz, Campeonato Brasileiro, pensando nesse Flamengo no Campeonato Brasileiro e pensando nos rivais mais diretos, os times aí que nos últimos anos brigaram efetivamente pelo título. Você vê, de repente, o rubro-negro sobrando mais do que nos anos anteriores? Eu acho que hoje o melhor futebol é do Flamengo, até porque o melhor elenco do Brasil, para mim, é o do Flamengo. Mas o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, acho que não vai ter uma vida tão fácil, né? Tem o Inter de Porto Alegre, tem o Palmeiras, tem o próprio São Paulo, que sempre dificulta para o Flamengo. O Santos. Tem o Santos Corinthians, agora. Corinthians, Botafogo. Então, hoje eu vejo o Flamengo com o melhor futebol, um pouquinho à frente dos demais. Então, mas eu um acho que time mais mais que pouquinho. ajustado. No momento, acho que é mais do que Complica, mas é difícil a gente falar no momento, porque o ano passado, óbvio que a expectativa em cima do trabalho do Tite era muito grande, mas a gente não tem que lembrar que, cara, foram 6, 7 lesões que prejudicaram muito o trabalho. A gente não sabe o que vai acontecer durante a temporada. Nesse recorte inicial do ano, sim, o Flamengo vai sobrar, é favorito ao título. Mas a temporada é muito longa, cara. A gente não sabe se vai chegar em todas as competições, se vai valorizar mais uma do que a outra. Se vai sair complicado. jogadores. Se vai sair jogador, se vai ser vendido. Valorizado sempre vende jogador. E o Flamengo está sendo centroavante de ofício ainda, né? Ainda tem essa Tá o sendo um Pedro, né? atacante que está fazendo falta. Só no meio do ano que ele volta, o Pedro. No meio do ano que o Pedro volta. Pensando no Campeonato Carioca, lógico, favoritaço. Para a semifinal, 2 jogos contra o Vasco da Gama. De que tamanho seria a zebra se desse Vasco, Luiz? Uma grande zebra, né? Zebrão. Hoje, vendo os dois times, né? Que o Vasco está jogando e que o Flamengo, com certeza, seria uma grande surpresa se o Vasco, em 2 partidas, eliminasse o Flamengo. O problema está aí, né, Plia? 2 partidas ganhar do Flamengo, esse Flamengo que tem muito bons jogadores, que está jogando muito bem, e ser eliminado pelo Vasco, que hoje não está, né, ajustado, não tem um grande futebol, né? Mas um clássico tudo pode acontecer, né? Até se classificou batendo o Botafogo, né? O Botafogo que mesmo com todas as baixas que teve de um ano para o outro, segue sendo mais forte que o Vasco. Mas o Vasco não tomou conhecimento e mim ganhou tá o aí Botafogo, que terminou em 9º, né, Johnny? 9º o Campeonato Carioca. Não entrou nem no... Vai ter Taça que Rio, né? suar para conseguir vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Vai ter que ser via Campeonato Brasileiro. Essa é a grande surpresa do Rio. Na outra semifinal, o Volta Redonda fez uma campanha significativamente melhor do que o Fluminense. É claro que nesse momento camisa pesa. E pensando numa possível final, não vou falar provável, numa possível final Fla-Flu, o único time que até aqui, aí curiosamente, parece ter um antídoto para conter o Flamengo é justamente o Fluminense, né? Tivemos um 0-0 recente, um jogo muito ruim, e a única derrota do Filipe Luiz desde o ano passado, quando assumiu o Flamengo e já de cara conquistou a Copa do Brasil, foi para o Fluminense. Numa final Fla-Flu, você acha que o equilíbrio pode ser um pouquinho maior, pode ter uma desproporção menor, Capita? Então, assim, por conta desses últimos resultados, né? Não sei se o Fluminense achou uma solução para enfrentar o Flamengo. O quanto isso também pode motivar os jogadores, né, do Flamengo com relação a esse confronto, se ele vier a acontecer, né? Então a gente não pode atropelar as coisas, assim, já pode imaginar. Aconteceu isso em Minas, né? Todo mundo já imaginando a questão Atlético Mineiro e Cruzeiro, como é que seria o confronto entre Gabigol e Hulk, por exemplo. E aí um deles acabou ficando pelo caminho. Assim, que na minha opinião, Flamengo e Fluminense são favoritos para o confronto, eles são. E aí, com relação a esse jogo, se vier a acontecer, eu acho que tem motivação para os dois lados, sabe? Tem a motivação do Fluminense, que já enfrentou, já venceu, sabe? De você ter um pouco mais de confiança, de entender um pouco mais o caminho que é vencer o Flamengo ou enfrentar o Flamengo de igual para igual. E tem o lado do Flamengo também de talvez quebrar essa sequência, entre aspas, aí, e conseguir o título. Mas assim, é um jogo gigante, né? É um clássico carioca, grandes jogadores, mas o Flamengo, para mim, é favorito contra o Vasco. E se caso enfrentar o Fluminense na final, o Flamengo, para mim, é favorito também. Aquela coisa de valorizar o grupo, o elenco que o Fábio citou agora há pouquinho, o Fábio Santos citou agora há pouquinho.
A gente também percebeu na última coletiva quando o Felipe enaltece o Varela. Não sei se vocês acompanharam esse trecho. Falou, pô, eu vejo pouquíssimas pessoas elogiando o Varela, que pra mim é um jogador muito bom. O cara não joga 2 Copas do Mundo por acaso. E aí, a gente vai usar agora um quadro que há muito tempo não colocamos no ar no Resenha da Rodada. E aí eu vou passar para vocês, na sequência da vinheta, o que eu estou imaginando para a escolha de vocês. Eu não vou escolher por vocês, não, mas como é que eu imagino o quadro dessa vez. Eu quero saber, na verdade, Johnny Gonzalez, esse eu queria no meu time. Meninos, não vale, quer dizer, até vale, vocês podem escolher quem vocês quiserem. Eu queria o Gerson no meu time, eu também. Mas, dos menos badalados do Flamengo, começar com você, Binho. Quem que você queria no seu time, no Fábio Santos Futebol Clube? Rapaz, no meu time, menos badalado, é que qualquer um hoje em dia do Flamengo tá badalado e é menos, um pouquinho, mas na escala... Eu iria no Léo Ortiz ou Danilo, porque o Danilo ele faz a função dos 4 jogadores na linha de 4, né, cara? Que é um jogador experiente, inteligentíssimo, vencedor. Eu escolheria Danilo ou Léo Ortiz. Bom, é legal você falar do Danilo, porque o Danilo, na etapa final da seleção brasileira, estava desgastado sendo lateral direito. E ele que já, enfim, também foi para 2 Copas do Mundo como lateral e tal. É bem capaz dele rapidamente voltar à seleção, sendo muito menos questionado como zagueiro, né? Esse é o impacto que tem você jogar no Flamengo também, né, Ple? Você fica mais exposto no Brasil, imprensa, né? Tá muito mais próximo do torcedor. Parece que ele vai encaixar com o Léo, né? É isso aí, né? Que é um jogador interessante, lógico que é, pelo currículo que tem, pela qualidade, enfim. O meu é o Eric Pulgar, Ple. Pulgar, assim, Parabéns, Capita. Sério, então é Vocês podem concordar com isso. Paga a luva, amoroso, paga a luva. Assim, o Pulgar, ele é um cabeça, é um médio volante, eu vou falar médio volante, nem antigo, mas é um cara que ele dá sustentação para os zagueiros, então ele encaixa como terceiro zagueiro, desafoga os caras, enfim, pega uma bola do zagueiro, experiência e libera os outros, né? Então, em algum momento, ele vai liberar o Gerson e o Arrascaeta juntos. Então, os caras de trás, eles olham para frente e vê o Pulgar como uma referência ali na frente da zaga. E os jogadores como Gerson e Arrascaeta, que são mais de criação, olham para um cara para trás um pouco e vê um jogador que eles podem sair porque ele vai conseguir ter uma sustentação, posicionamento, enfim. Então, eu acho que o Pulgar é muito importante para esse sistema do Flamengo. A mesma resposta do Fábio, acho que por ser um jogador que tem essa experiência internacional, um cara que, porra, corre pra todo mundo, o time tem que ter um motor, né? Tem que ter um cara que deixa a Arrascaeta jogar, Gerson jogar, e é o cara que dá a vida dentro de campo. É um jogador importantíssimo pro esquema tentar colocá-lo, já que, né, nós vamos falar disso, né? Da lesão de um jogador também importante. Cebola, pode falar agora. E vai ser um atacante que... Lesão muscular, ele não joga mais no Campeonato Carioca, né? Foi no posterior da coxa. Mais uma lesão, né? Então, mas acho que nesse caso, como ele teve uma lesão muito grave no ano passado e ficou muito tempo ausente, foi tendão de Aquiles, né? É normal esse tipo de problema, né, Capita? É uma lesão que, quando o cara volta de uma lesão mais grave, né? Que a gente fala de joelho, tendão, enfim, que o jogador fica muito tempo parado, não vou falar que é uma tendência, mas a chance dele ter uma lesão muscular pelo tempo de inatividade, né, pela reconstrução ali das fibras rápidas que o Cebolinha usa demais com relação ao tipo de jogo dele, e a gente deseja que ele se recupere. Uma pena muito grande, né? Porque, mais uma vez, ele vivia um momento bacana, né? E a gente jogou bem com o Tite e estava jogando bem com o Felipe. Não, esses caras rápidos, eles sofrem com isso, né? Eu nunca tive uma lesão muscular. Eu também não. Passava de 26 por hora. Eu também não. Mas esses caras é muita explosão, é muita velocidade, não tem como. 26 por hora, eu acho que eu não passava de 15. A gente que jogava 28, quando você... 29, pra bater 30 vê, era uma luta. Ou quando você sofre Dos uma quatro lesão... aqui, o mais rápido era o Márcio. Ou era o Luiz? Era rápido. Sério, Luiz? Sério? É mesmo? Hein? Mas Só perdia pro Kaká de arrancar. Aí. Mas Eu perdia pro Zion Bolt. discuta. Só pro Zion Bolt. eu perdia. Você fazia 100 metros em quanto tempo? Eu fazia em 10,5. E você, Luiz? Fala aí. Fala mesmo. 18. Fala mesmo, só fala mesmo. 18 ele falou. 18, você acha que pra fazer os gols que eu fazia não tinha que correr não, amigão? Meus amigos, cara, vou falar pra você, hein? Realmente o trabalho do Felipe Luiz, ele está impressionando a muitos, né? É um ótimo trabalho, é um bom início. É claro que
muita humildade, pezinho no chão, né, aí com tranquilidade, que ele vai chegar, né, muito longe, porque é um treinador muito promissor e todos os méritos aos elogios que ele vem recebendo, né, no dia a dia. O Flamengo que teve por longo período um problema que era arrumar um bom treinador e agora, né, com a chegada do Filipe Luís, podemos dizer que até aqui temos o melhor treinador do país, tá? Galera, o Flamengo que treinou, né, hoje pela manhã, inclusive treino aberto, né, para todos assistirem. Tá ali, ó, Juninho treina em campo, mas ainda é dúvida para o jogo contra o Vasco, tá? Atacante se recupera de um edema muscular há 13 dias. O Flamengo ainda não sabe se poderá contar com Juninho na semifinal do Carioca contra o Vasco. O atacante tem feito atividade nos campos do Ninho do Urubu, mas ainda não está integrado ao grupo, tá? Então, o Juninho é uma dúvida para esse confronto contra o time do Vasco que vai acontecer neste sábado de carnaval, né? O final de semana promete com Flamengo e Vasco no estádio Newton Santos, o famoso Engenhão. Vou deixar aqui os créditos, galera, para o canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais um vídeo, tá? Com informações do Flamengo pra vocês. Mano, é um atrás do outro, né? A gente tá fazendo a cobertura completa pra você não perder absolutamente nada. Ou seja, todas as informações e notícias que vai saindo do Flamengo, eu estou trazendo aqui pra vocês. Tamo junto? Então já se inscreve aí e ativa o sino pra você não perder. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!